Olá, você está no Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o professor, mestre em História, filósofo, teólogo, professor Álvaro Queiroz. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado a você, amigo Cícero, e aos amigos da TV Maceió. E eu quero aproveitar para ensejar a todo o nosso público, telespectador que está nos ouvindo, está nos vendo, desde já um Natal abençoado, um Natal feliz com as suas famílias. Professor, final de ano é um momento de reflexão. Qual Natal está prevalecendo? É o da religião com o cristianismo ou do consumismo com o Papai Noel? A meu ver, infelizmente, é o do consumismo, né, com a figura do Papai Noel, que é um símbolo do consumismo criado pelo capitalismo norte-americano, Nova York principalmente, e que acaba prevalecendo, né, estimulando o consumo capitalista e, às vezes, até o endividamento também, né, capitalista das pessoas. E, lamentavelmente, o Natal cristão, o Natal da religião, está sendo colocado de lado. Até mesmo por pessoas religiosas, pessoas católicas, cristãs, pessoas de igreja, né? Muitas vezes esquecem a figura de Jesus e colocam como figura de proa o Papai Noel. Né? Você às vezes entra num lar de uma família cristã e ao invés de você encontrar, por exemplo, um presépio, você encontra a imagem, a figura do Papai Noel. É verdade, professor. A gente verifica nesse período mais a imagem da figura, né, do Papai Noel do que de Jesus Cristo. É verdade. E isso é, infelizmente, uma enorme distorção por parte do nosso mundo, da nossa sociedade capitalista de consumo, onde prevalece o egoísmo, a ambição, a avareza, né? A filosofia do ter pelo ter, do poder pelo poder, do prazer pelo prazer. E as pessoas se esquecem do ser, que é o essencial. Como se houvesse essa aculturação do Natal brasileiro, professor, com tradições de outros países? Você vê, né? Eu me lembro que quando eu era criança, nas árvores de Natal, as pessoas costumavam colocar umas coisas de algodão para fingir neve. Por quê? Porque... Mesmo estando no sertão, no agreste. É triste isso, porque no hemisfério norte, nessa época, é inverno, né? Então, o Natal, por exemplo, nos Estados Unidos, né, Canadá, na Europa, nos países europeus, na Alemanha, na França, o Natal é branco, é coberto de neve, né? Porque no hemisfério norte eles estão no ápice do inverno. Mas aqui não. Aqui nós estamos em pleno verão. Verão escaldante. Rio de Janeiro, 40 graus. Maceió, 32, 34 graus, né? E o pessoal fingindo neve. A gente vê, por exemplo, encenações do Natal, né? Aí o pessoal faz cair neve aqui no Nordeste, no sertão, nas encenações de Natal. Qual Natal seria o ideal aquele para o povo brasileiro? Veja bem, no nosso caso aqui, eu acho bonito, até tem uma música do Eliezer Seton que ele fala, né, o meu pinheiro é o meu mandacaru. Né? Quer dizer, isso mostra um Natal sertanejo, um Natal do sertão do Nordeste do Brasil. Seria um Natal com nossas frutas tropicais, um Natal com alimentação e bebidas nossas, né, próprias da nossa estação, da nossa região. E não esse Natal, como você falou, será aculturado, né, um Natal importado. Muita influência, né, dos Estados Unidos e da Europa. Eu penso assim. Podemos dizer, então, professor, que o capitalismo destruiu o Natal familiar, esse Natal tradicional? Não destruiu totalmente, porque ainda
algumas famílias, mesmo poucas, né? Mas algumas famílias mantêm a tradição de reunir a família, da ceia. Mas a tradição autêntica ou essa tradição da troca de presentes? A tradição é mais essa tradição da troca de presentes, né? Não é propriamente um Natal mesmo cristão na acepção da palavra, né? Religioso, né? Mas a troca de presentes, a formalidade, né? Aquele congraçamento mais formal e social, vamos dizer assim. O senhor acha que isso prejudica a unidade da família? Deveríamos rever esse conceito partindo do Natal? Talvez sim, né? A unidade da família hoje está bastante comprometida. Estou usando o Natal, professor, permita-me, como um ponto de partida. Sabemos que a unidade da família vai muito além. Muito além disso. Do Natal, que muitas vezes serve até como algo para dar uma satisfação, né, para aquelas pessoas. Faz um amigo secreto, tanto tempo que não vai nem lá visitar o parente, mas como é Natal. Mas assim, não seria um ponto de partida a gente rever esses conceitos? O Natal como simbologia, mas nas diversas fases da nossa vida, no seio familiar. Sim, claro. O Natal é a festa da unidade, né? A festa da fraternidade, da irmandade. É a festa em que Deus se irmana, ele desce, se encarna e se irmana na humanidade. Então, ele deu exemplo maior para que nós também pudéssemos descer do nosso pedestal, né? Descer da nossa soberba, nosso orgulho, nossa vaidade. Consolida a Sagrada Família, né, professor? Exatamente. E, no caso da família, a unidade da família. Vocês que estão assistindo a esse nosso programa, manter essa unidade familiar, não é? Manter a família na fraternidade, na solidariedade, no espírito de unidade, de oração, não é? Os valores, os princípios éticos, morais, religiosos da família, manter isso, a família unida na fraternidade. Esse é o sentido do Natal. Professor, falando em Natal, tem algo que é muito simbólico também, né? Na nossa cultura, não sei se só na nossa cultura, que é a questão do peru. Por que o peru de Natal? É verdade. O peru foi incorporado ao Natal. É mais uma dessas aculturações que vem de fora. Aquele que só de véspera. De véspera, né? E ele foi trazido também, né? Ele não é uma cultura nossa propriamente. Poderia né? ser um bode, né? Um carneirinho. Exatamente. Né? Uma galinhazinha de capoeira. Mas o peru está associado à colonização europeia, né? Portuguesa, que trouxe essa tradição para cá. Além dessa questão da unidade da família, os foguedos natalinos era algo muito presente. Hoje quase não se vê mais. O que aconteceu? É exatamente aquilo que você colocou. Como consequência dessa aculturação, esses folguedos foram cedendo lugar a elementos de culturas externas, exógenas, que não tem nada a ver com a nossa formação cultural. Então, folguedos, aí sim, esses folguedos são nossos. Isso aí é nosso. Principalmente brasileiro, alagoano, nordestino, né? Você tem, por exemplo, o pastorio, o guerreiro. Né? Alagoas, uma terra rica, né? Reizado. Isso é nosso. Chegança, né? Isso aqui é nosso. A gente não vê quase mais esse tipo de manifestação folclórica, cultural. Fruto da aculturação. Exatamente. A invasão da outra cultura. Você veja, por exemplo, os meios de comunicação, a televisão mesmo, né? Os shows. São shows, assim, que não tem nada a ver com o Natal. Né? Não mostra. São poucos os canais, emissores de televisão, talvez uma emissora educativa, né? Regional, que mostre, por exemplo, apresentações de folguedos típicos do Natal, como pastoril, como reizado, como guerreiro, como chegança. Não mostra isso. Aí as pessoas vão para show de sertanejos, duplas sertanejas e coisas desse tipo. Não tem nada a ver com o Natal. O poder público não tem um papel importante em relação a isso, professor? Muito importante. Talvez, se o poder público investisse nesses folguedos, que são abandonados, são esquecidos pelo poder público. Essa que é a verdade.
né? Então, se o poder público investisse pesado, maciço, nesses folguedos, talvez a gente pudesse ter um Natal autenticamente nordestino e brasileiro, né? Típico nosso. E não esse Natal importado e aculturado. Porque mesmo nesse período natalino, quando há um evento promovido pelo poder público, como o senhor já citou, aí se traz cantores de funk, né, sertanejos, diferentemente do que havia, por exemplo, na Praça da Faculdade. Na Praça da Faculdade. Na Praça da Faculdade existiam aquelas apresentações de pastoris, né? O grande folclorista alagoano de saudosa memória, né? O professor Pedro Teixeira de Vasconcelos, né? Que puxava os pastoris, os folguedos, guerreiros, trazia tudo aqui para a Praça da Faculdade. Ele vinha lá da Champreta, né? Da Viçosa, a escola antropológica, cultural de folguedos da Viçosa, que era na época a mais rica aqui do território alagoano. Hoje, infelizmente, né? Tudo praticamente morto, porque não há um incentivo. Professor, não era exatamente da minha época, mas a gente ouve falar, né? Era uma diversão sadia, tinha inclusive a monga. O senhor gostava de se divertir com a monga? Tinha a monga. O que era monga? Verdade. Monga era a mulher que virava monstro, né? A bela que virava fera, né? Havia na Praça da Faculdade, né? A gente entrava e ela ia se transformando, aí o camarada ia dizendo, tem atenção, ela vai começando a mudar de espelho, ela está começando a mudar, vai ficando peluda, olha os pelos aparecendo, tal, aí ela abria a jaula, calma, monga, aí o pessoal ficava, todo mundo corria com medo, era uma comédia, realmente, essa época da transformação, né, da monga em fera. Agora, isso tudo é numa época muito saudável da nossa infância, lá na Praça da Faculdade, onde a gente ia para a festa, né? Tinha a roda gigante, tinha o trem fantasma, tinha a montanha-russa, tinha os barcos, né, que a gente andava naquela época, puxando as cordas do barco. E uma coisa interessante também naquele tempo que tinha, era o serviço de som da praça, né? Onde a gente pedia música, oferecia música para paquera, para namorada, recadinhos para namorada. Isso tudo fazia parte de um contexto social, histórico. A praça era um espaço da família, né? Da família. E outra coisa, hoje a gente tem receio de ir à praça. Ninguém vai. De ser assaltado, ninguém vai, ninguém sai de casa, a gente está preso dentro de casa, né? A gente ia para a festa e ficava à vontade, não tinha medo, esse receio, eita, vou ser assaltado, vão me sequestrar, vão me estuprar. Não, acabou. Isso aí era uma tranquilidade. A gente passava horas na Praça da Faculdade, crianças, a gente era menino nessa época, tinha 12 anos, 11 anos, 10 anos. Boa parte das pessoas iam para casa a pé, sem nenhum receio. Ia a pé para casa, é verdade. Professor, eu vou fazer uma pergunta, peço que o senhor responda somente após o intervalo, por favor. Há historiadores que dizem que o Natal surgiu há cerca de 7.000 anos antes de Cristo. O senhor compactua com essa tese? A gente volta já. Refresque sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se,
Todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o professor, historiador, antropólogo, teólogo, escritor, Álvaro Queiroz. Professor, enorme prazer em recebê-lo. Nós deixamos uma pergunta antes do nosso intervalo, professor, sobre uma teoria que diz que o Natal surgiu 7.000 anos antes do nascimento de Cristo. Isso é verdade? O senhor concorda com essa tese? Não, absolutamente. Veja bem, o Natal, como festa cristã, ele começou a ser celebrado no 3º século depois de Cristo, pelos cristãos, né? Os primeiros cristãos, eles não comemoravam aniversário, eles comemoravam o dia da morte, porque para eles, para os primeiros cristãos, a morte era o nascimento para a vida definitiva, que é a vida eterna. Por isso eles não celebravam o nascimento neste mundo, mas o nascimento para o outro mundo, para a eternidade. Por isso não havia preocupação em celebrar o nascimento de Jesus Cristo. A maior festa cristã do calendário eclesiástico, litúrgico da igreja, é a Páscoa, é a morte e ressurreição de Cristo, é a vitória sobre a morte que nos abriu, nos resgatou o direito à vida eterna. Então, no começo do cristianismo, não havia essa preocupação em celebrar o Natal ou o nascimento de Cristo, né? Mas, a partir do 3º século, os cristãos, alguns cristãos, foram começando a fazer alguns cálculos a respeito da possibilidade do Natal. Então surgiram 2 datas muito fortes. Mas já era um movimento em virtude de haver outras realizações nesse período que ganhavam, assim, expansão? Sim, vou chegar lá. As 2 datas mais fortes eram o 25 de dezembro e o 6 de janeiro. Tá? Tanto que essas 2 datas permanecem até hoje. Não sei se o nosso público também sabe, mas o Natal é celebrado pela Igreja Ocidental no dia 25 de dezembro, a Igreja Europeia, da América, etc., 25 de dezembro. Mas a Igreja Oriental celebra dia 6 de janeiro, que é, para nós aqui, no nosso calendário ocidental, é a festa da Epifania. Então, que é a festa antigamente chamada dos Santos Seis Magos, né? Então, dia dos Reis, né? Lá eles celebram no dia 6, no Oriente. Aqui, a gente celebra dia 25, porque são cálculos feitos por teólogos do mundo ocidental e do mundo oriental. Então, o primeiro que fez esse cálculo para o dia 25 foi um teólogo do Ocidente, da África, chamado Sexto Júlio Africano. E ele calculou e foi o primeiro a sugerir o Natal no dia 25 de dezembro, né? Agora, você lembrou um detalhe importantíssimo. Os romanos, a civilização romana, já celebrava nesta data, 25 de dezembro, a festa do Sol Invicto, ou seja, do Sol Invencível, Deus Sol, a esfera solar. Os romanos celebravam o Sol como uma divindade. E por que nesta data? Porque no hemisfério norte, a gente falou aqui ainda há pouco, é inverno. E esta é a noite mais longa do inverno, é o chamado solstício de inverno. É o dia 25 de dezembro. Então, os romanos saúdam, né, o Sol. Quando o Sol ressurge, aparece, aí eles celebram o dia 25 de dezembro como a festa do Deus Sol Invencível, o Sol Invictus. Então, a igreja, os cristãos, resolveram se opor a essa festa, celebrando nesta mesma data, dia 25 de dezembro, o verdadeiro sol nascente que nos veio visitar. Como diz o cântico do profeta, luz do alto,
para os que jazem nas trevas. Então, é o nascimento de Jesus, o verdadeiro sol da justiça que brilha para todos, né? Então, 25 de dezembro já existia a festa do Deus Sol, que era uma festa pagã, que foi cristianizada pela igreja cristã. Jesus nasceu no dia 25, professor? Não se sabe. A data exata do nascimento de Cristo não se sabe. Ele pode ter nascido, alguns consideram o dia 25, outros consideram o dia 6 de janeiro, e há alguns outros que dizem que o nascimento de Cristo coincide também com a Páscoa, ou seja, mês de março, abril ou maio. Ele teria nascido em um desses 3 meses, março, abril ou maio. Existe uma hipótese a esse respeito, mas a data exata é praticamente impossível nós precisarmos, mesmo porque há uma diferença enorme nos dois calendários. Não há subsídio científico nem histórico. E os calendários são diferentes. Para precisar, né? Os calendários também. Porque Jesus nasceu na civilização judaica. E os judeus têm um calendário próprio. E é um calendário lunar, regido pelas fases da lua. O nosso calendário, que é o calendário que prevalece hoje, é o calendário romano, chamado calendário juliano, né? Mas atualmente é conhecido como calendário gregoriano, porque o Papa Gregório fez uma grande reforma nesse calendário. Então, esse calendário é solar, é baseado no movimento de rotação e translação da Terra. Jesus, o filho do carpinteiro, professor, é Messias, profeta, o Filho de Deus. Quem realmente é Jesus de Nazaré na sua ótica? É o Filho de Deus, é o Cristo, é o Messias que foi prometido, anunciado e esperado. Prometido por Deus desde o Gênesis, anunciado pelos profetas todos, né? Isaías, Jeremias. Por que os judeus não aceitam, professor? Sim, aí é outra história. Eles não gostaram de ser lá, tá lá, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Pois é, pelo seguinte, porque Jesus escolheu um modelo, um paradigma de messianismo que não era bem aquele que eles esperavam. Eles esperavam o Messias, rei da glória, que viria destruir os potentados do Império Romano, que iria libertar os judeus do jugo romano e restaurar a monarquia davídica. Só que Jesus escolheu um outro modelo, que é o modelo do servo de Javé. O filho do homem, servo de Javé. O senhor diria que Jesus era um socialista, um comunista? No bom sentido. Não no sentido... No bom sentido, claro. Não no sentido, digamos, marxista, né? Ou do materialismo histórico dialético. Não nesse sentido. Mas ele era uma pessoa que pregava o bem comum. Nesse sentido, ele era comunista, né? Ele era comunista no sentido de que nos ensinou a viver em comunidade. E os primeiros cristãos entenderam isso. No livro de Atos dos Apóstolos está escrito que entre eles não havia necessitados. Por quê? Porque eles tinham tudo em comum, ou seja, em comunidade. Isso é comunismo. Agora, não o comunismo ateu, né? Materialista, marxista. Então, talvez por essa postura de Jesus é que os judeus, como o senhor falou, não o têm aceitado como seu rei, né? Seu rei, seu Messias. Não aceitaram. Não, até hoje, os judeus esperam a entrada do seu Messias pela Porta Dourada, né, lá de Jerusalém. Está lá, fechada a porta até hoje. Jesus foi morto, então, professor, por um crime político? Foi. Pela mão do Estado? Foi. Ele foi condenado como... preso, torturado e assassinado. Sim. Ele primeiro foi condenado por uma blasfêmia religiosa para o tribunal religioso dos judeus, né, o Sinédrio. Então, ali, o Sinédrio o condenou porque ele se dizia o Filho de Deus, né? A segunda pessoa da Trindade, o Filho, a pessoa do Filho. Mas quando as autoridades de Israel, os sumos sacerdotes, entregaram ele para o procurador romano, o governador de Roma, na Judéia, que era Pôncio Pilatos, eles mudaram a acusação. Eles não dizem, esse homem é o filho de... Não, eles vão dizer, este homem se diz rei. E todo, no caso Messias, e todo aquele que se diz rei é contra César. Olha, jogaram já uma armadilha para o Pilatos. Um golpe, né? Um crime. Porque se o Pilatos
como queria soltar Jesus, né? Não estou vendo culpa nenhuma, crime nenhum. Se Pilatos libertasse Jesus, com certeza as autoridades judaicas iam entregar o Pilatos para o Tibério, o imperador romano, e Pilatos perderia o seu cargo. Se dependesse da mulher dele, teria soltado. Teria soltado. Aí, por isso que Pilatos mandou torturar Jesus, né? A flagelação, que é uma sessão de tortura, e depois disso ainda tentou negociar, mas não houve jeito. Os sacerdotes queriam a cabeça mesmo de Jesus, a morte de Jesus, então Pilatos lavou as mãos e entregou. Jesus pode crucificar. Então Jesus foi crucificado pelo tribunal romano, né, de Pôncio Pilatos, por um crime político, o fato de ser rei. Por isso que no alto da cruz estava a inscrição, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Né? Por quê? Porque jamais o Império Romano condenaria Jesus ou nenhuma outra pessoa por crime religioso. O Império Romano, o direito romano era por demais... O crime foi se intitular, entre aspas, rei. Rei, exatamente, Messias. Aí foi o golpe. O rei Messias. Então, mas foi o povo, né, professor, que decidiu... Sim, em última análise foi. Mas a instigação era dos chefes. O povo manipulado. Manipulado, pelos chefes dos sacerdotes, né? Então, o direito romano, como eu ia dizendo, sempre foi muito tolerante em matéria religiosa. Roma dominou dezenas de povos, né, mas respeitava sempre a religião dos povos dominados. Nunca interferia em assuntos religiosos. O Império Romano, na antiguidade, é praticamente um modelo de Estado laico. Não interferia em assuntos religiosos. Somente depois, né, já na crise, a partir do século III... Estava bem mais avançado, né? Estava do que os demais. Aí no século III, já, né, na fase da crise, é que alguns imperadores começam a querer retomar a antiga religião doméstica romana e a estabelecer o culto romano, né, aquela coisa toda, e aí começam perseguições muito sangrentas contra o cristianismo. Se Jesus voltasse à Terra nos dias atuais, ele seria novamente assassinado, professor? Com certeza, não tem a menor dúvida, né? O mundo hoje não é muito diferente daquele tempo, não. As pessoas continuam com os mesmos defeitos, com os mesmos pecados, com as mesmas falhas e limitações. Então Jesus sofreria e morreria, padeceria do mesmo jeito. Professor, considerando a conjuntura atual, todo esse momento que a gente vive, um momento inclusive de intolerância, né, na política e na sociedade brasileira, né, porque se estendeu da política para a sociedade, famílias se desfazendo. Se o senhor pudesse fazer um pedido para 2019, que pedido o senhor faria? Paz. Eu acho que estamos precisando. Esse é acho que o principal pedido que eu faria. O resto vem a reboque. Professor, estamos chegando na reta final e temos um quadro no nosso programa, seguindo as tendências das redes sociais. A gente sabe que o senhor também é um professor bastante antenado nas redes sociais, né? Isso. Porque quando a gente fala em filósofo, em sociólogo, né, as pessoas imaginam, né, que de repente sejam ainda aqueles filósofos, né, das antigas, né, inacessíveis. Um Aristóteles. Um Aristóteles, barbudo, mas não. Né, tem uns filósofos modernos como o senhor, né, que também é radialista, inclusive. Sou, exatamente. A gente apresenta uma imagem para o nosso entrevistado e pergunta se ele curte ou não curte e faça um breve comentário. Uhum. Vamos para a primeira imagem. A caridade natalina, professor, é comum ao chegar nessa época a gente perceber várias ações de caridade, né? Muita gente passa o ano todo, né? Assim, sem ver o mundo que está no seu entorno, mas quando chega no Natal, essa caridade. O senhor curte ou não curte a caridade natalina? Especificamente a caridade natalina, não. Eu curto a caridade. A caridade, para mim, é o maior mandamento da religião cristã. Nós somos da religião do amor, né? A caridade. Então eu curto a caridade. Mas a caridade formal, natalina, não. Próxima imagem. Religiões. As religiões, de um modo geral, eu curto. Né? Todas elas, desde que sejam voltadas para Deus, para o próximo, amor ao próximo, então eu curto. Né? É o ópio do povo, não, professor?
Não, talvez o ópio no sentido de ser, digamos assim, um alívio para o sofrimento das pessoas, mas não no sentido de ser alienante, né? Porque o ópio era usado também como analgésico, para aliviar as dores, né, das pessoas doentes. Então, ela pode ser um lenitivo para aliviar a dor da alma, do coração de muita gente. Próxima imagem. A simbologia do Natal. Árvores, renas, neve. O senhor curte essa simbologia do Natal? Alguma simbologia, sim. Eu curto a simbologia cristã. A árvore é uma simbologia cristã. O presépio é uma simbologia cristã. Agora, por exemplo, neve, Papai Noel, essas coisas não. Renas também não. Não curto, não. Próxima imagem. Papa Francisco. Curto bastante. É o chefe da nossa igreja, né? O chefe visível, porque o chefe espiritual invisível é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o chefe visível, o institucional da igreja é o Papa, né? Então, como nosso chefe visível, eu como cristão católico, eu curto. Professor, antes da gente terminar, eu gostaria que o senhor falasse sobre o seu novo livro, Noções de História do Cristianismo. Por favor. Pois não, é uma síntese de toda a história de mais de 2000 anos da religião cristã. Eu sou professor da matéria História da Igreja, né, História da Religião Cristã, e aproveitei o meu material de aula, condensei esse material, né, fiz uma espécie de um resumo didático e publiquei na forma de livro. Esse livro saiu, né, foi lançado oficialmente no final do ano passado, 2017, está fazendo um ano agora de lançamento e graças a Deus está tendo uma excelente aceitação pelo público aqui de Alagoas e de outros estados também, que o livro ele foi lançado em outras praças e está tendo uma boa aceitação, graças a Deus. Professor, queremos agradecer a sua presença, lhe convidar para que numa outra oportunidade possa estar aqui novamente, para que a gente possa fazer discussões, né, sobre temas tão importantes desse nível. Lhe desejar já um Feliz Natal para o senhor e toda a família, como também para toda a sociedade alagoana e brasileira, ao passo que deixo aqui um espaço para suas considerações finais. Eu agradeço a vocês aqui do programa Folha na TV, do canal da TV Maceió. Quero agradecer de maneira particular ao meu irmão, amigo Paulo Cajueiro e aproveitar a oportunidade também para desejar a todo o nosso público um Natal abençoado, de muita paz, muita saúde, muita fraternidade, né? E que no ano que se avizinha nós possamos viver a justiça do reino de Deus e colher os frutos da paz. Obrigado, professor. Obrigado a você pela audiência. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.